Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Albertino Lima e desde já quero te agradecer por estar aqui mais uma vez. É bom vê-lo, é bom vê-la, é bom tê-lo, é bom tê-la. E desde já também faço aqui um pedido a vocês para que possa aí se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ou inscrita, e também curtir, compartilhar o vídeo. E, se possível, também colocar ali os seus comentários, podem ser comentários positivos ou negativos. Estamos aqui para poder crescer e a participação de vocês, ela é fundamental, ok? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês a seguinte frase: a religião é o ópio do povo. Mas só que eu não vou fazê-la no sentido de afirmação. Eu vou fazer no sentido de interrogação, de questionamento. Quem diz essa frase, ou quem disse, foi Karl Marx, um sociólogo, um filósofo, um catedrático em assuntos alinhados à questão da sociedade. Mas só que essa frase, ela não tem um cunho somente religioso. Ela tem um cunho político, ela tem um cunho capitalista, ela tem outras possibilidades de alcance. Então, essa frase, no nosso encontro de hoje, ela vai ser reformulada. A religião ainda é o ópio do povo? É uma pergunta. Novamente, a religião ainda é o ópio do povo? Mas por que desta pergunta, professor? Quando Karl Marx ele escreve essa frase, foi no século XIX. A gente está em pleno século XXI. Será que essa frase ainda tem efeito hoje? Será que a religião ainda é o ópio do povo? Se passaram aí esses anos todos, e será que houve alguma mudança? Então, Karl Marx, como eu disse, sociólogo, filósofo, nasceu por volta de 1808 e dentro do contexto da Revolução Industrial. Aquela mudança, aquela transformação geográfica, econômica, religiosa, cultural, política. Então, ele, atento a essas transformações, ele examina a sociedade como um todo. E, em alguns momentos, era necessário que ele entrasse em alguns compartimentos da sociedade, seja esse compartimento político, econômico, cultural e religioso. Então, ele, estudando o seu tempo, ele viu que a religião tinha uma importância fundamental na sociedade do seu tempo. E a religião, na concepção dele, estava perdendo a sua essência. Lembrando que Karl Marx, ele não era contra a religião. Ele era um crítico do sistema capitalista, era um estudioso da sociedade e, por conta disto, ele via aquilo que estava trazendo pontos positivos e negativos na sociedade. Então, ao olhar para a religião do seu tempo, ele vai perceber que ela estava perdendo a sua característica, porque na concepção dele, a religião tinha a essência de praticar ou desenvolver a espiritualidade das pessoas. Então não era um assunto da religião a economia, a política. Então, quando ele vê que a religião, mais precisamente a religião protestante, estava se enveredando dentro do capitalismo, ele começa a acenar de forma crítica. O protestantismo, no seu tempo, ele estava se consolidando. A gente tem a teoria de João Calvino da dupla predestinação, que ele acreditava que, além da predestinação da salvação, havia também a predestinação da materialidade, ou seja, tinha que ter posse, tinha que ter bens. Então, estava atrelado também àquilo que Karl Marx criticava, que era o sistema capitalista.
Então, quando ele olha que a religião estava entrando em um compartimento que para ele não era um compartimento que tinha a ver com a religião, ele começa a tecer as suas críticas. E essa frase é uma frase muito importante, muito impactante. Por quê? No tempo também da sua vida, o ópio ele tinha uma importância, mas muito grande. O ópio ele foi objeto de guerra, de conflito, né? Ou seja, a busca pelo ópio. O ópio ele não foi um produto descoberto no século XIX. A presença do ópio ela se faz notória também na Antiguidade Clássica, tanto na Grécia quanto em Roma. Por exemplo, Plínio, Virgílio, entre outros teóricos da Antiguidade, eles vão citar o uso do ópio. Mas, porém, quando chega no século XIX, o ópio ele estava sendo utilizado dentro de uma cultura de compra, de venda, e que causava também um certo malefício para determinada sociedade. Porque a função do ópio é aliviar a dor, era causar um entorpecimento de determinada parte do corpo. O ópio também, em algumas civilizações como a China, ele era utilizado como fumo, ou seja, as pessoas fumavam o ópio, e a funcionalidade do ópio era justamente tirar aquela sensação da realidade, entorpecer. Então as pessoas tomavam as suas ações não por ela, ou não por elas, mas as suas ações elas eram direcionadas de forma direta pelo uso do ópio. Então, quando ele fala que a religião é o ópio do povo, ele está dizendo que o povo ele age ou agia sem uma criticidade. O povo do seu tempo, que estava atrelado à religião, não sabia o momento de ter a sua criticidade, usar a sua razão. E em dados momentos, esse povo ele era conduzido pelas ideias dos seus líderes religiosos. Então, a religião, na concepção de Karl Marx, estava perdendo a sua identidade de ligação com a espiritualidade, de prática espiritual, e sendo um meio de controle, de instrumento para a manipulação. Então, essa frase é uma frase muito forte. Por isso que alguns não aceitam essa frase, porque ela mexe com a estrutura de quem é religioso. Mas para quem pesquisa, não. No meu caso, eu concordo que a religião ela ainda é o ópio do povo. Mas só que esse elemento, o ópio, ele é fruto de uma planta chamada papoula. E essa planta, ela produz tanto o ópio quanto a semente de papoula. O ópio, como eu já disse aqui, tinha uma conotação de anestesiar, de tirar o sofrimento, né, de causar uma leveza, né, de tirar daquele senso de realidade. Porém, a semente de papoula, ela era usada e ainda é utilizada mais nas civilizações asiáticas como tempero. A China, a Índia, usam a semente de papoula como tempero. Mas o ópio, ele foi tirado na concepção de Karl Marx como algo negativo, que tirava ali a percepção crítica, racional da pessoa, nesse quesito.
Mas, por outro lado, o ópio também pode ser visto e entendido como algo que alivia a dor. Um exemplo, Karl Marx estava vivendo num período muito importante da Europa. As transições, as mudanças sociais, econômicas e até mesmo religiosas, a pessoa em si, ela se via numa necessidade de preencher algumas de suas lacunas. E a religião, ela é ainda um local onde as pessoas se sentem acolhidas. Então, imagina você, uma pessoa que tem uma vida econômica muito curta, que vive ali dentro de um padrão de vida bem limitado, que não consegue usufruir de muitas coisas, elas irão buscar refúgio ou alívio da sua dor em Deus, na religião. Mas só que a pergunta que está como título, tema da nossa aula é: a religião ainda é o ópio do povo? Sim. Mas só que na minha conotação, ela não é o único ópio. Não, não é. Hoje nós temos diversos ópios. Ou seja, hoje nós temos diversos elementos que tiram as pessoas de um senso crítico, de um senso de racionalidade. Será que o futebol hoje não pode ser entendido como ópio? Porque a função do ópio é entorpecer, é aliviar, é tirar aquele senso de realidade. Pensa comigo, um trabalhador está lá com seu patrão, pega uma condução, está com os clientes, e a grande maioria, numa condução, fala: hoje tem o jogo do time do meu coração. Vou chegar em casa, vou abrir uma cerveja, vou ligar a televisão e vou assistir o meu time jogar. Isso não é um alívio? Ele não está saindo de uma realidade dura para poder entrar dentro do que ele entende como algo que vai causar um alívio? Então o futebol pode ser entendido dessa forma. Porque o futebol também, ele é uma instrumentalização dos poderes em referência às massas. Os reality shows que tem por aí nas televisões, sejam elas abertas ou fechadas, que muitas pessoas que chegam em casa e falam: não, eu vou assistir quem vai ser eliminado hoje. Ó, fulano, fulana, é uma discussão. Porque são meios, são questões que tiram as pessoas das suas realidades. Aonde entra o ópio aí? É justamente isso. E na concepção de Karl Marx, a religião, ela entorpecia. Ela fazia com que a pessoa perdesse o seu senso crítico. Ela fazia com que as pessoas, e ainda faz, com que as pessoas perdem a sua individualidade e passa a ser controlada pelo coletivo, pelas massas. Então, a religião hoje ainda é o ópio do povo, sim. Não é o único. Na minha percepção, de repente você discorda. Existem outros ópios. Eu citei aqui 2. O ópio é o futebol e os reality shows. Mas, de repente, você pode elencar outros ópios que tiram a pessoa da sua racionalidade, da sua individualidade, daquilo que ela deve agir e pensar por si, não pela massa, não pelo líder A ou pelo líder B, muito pelo contrário. Então, eu quero trazer aqui para vocês essa discussão, que assim é uma frase dura para os religiosos ouvirem, mas é uma frase que ainda ressoa de forma contundente e que é necessário, sim, a gente
elaborar questões, assuntos, temas, debates, para que a gente possa esclarecer às pessoas que a religião, ela pode entorpecer. A religião, quando instrumentalizada de forma negativa por alguns líderes, ela faz com que as pessoas não vivam as suas vidas, mas que as pessoas vivam as vidas que eles querem. Então, lembrei aqui até da música do Emílio Santiago, né? Será que é fazer o que o mestre mandou? Comer o pão que o diabo amassou? Perdendo da vida o que tem de melhor? Ou seja, as pessoas, religiosamente falando, elas deixam de viverem as suas individualidades. Então, que a religião para você não possa ser algo que venha te entorpecer, que venha tirar a sua racionalidade, que você possa estar sóbrio, consciente das suas ações, e que a religião possa ser algo que desperte a sua espiritualidade, mas que de forma alguma a religião ela venha cegar os seus olhos e fazer com que você viva uma vida que não é sua. Ok? Gente, muito obrigado por estar comigo até aqui. Agradeço mais uma vez e reitero aqui, salva o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? E nos veremos no próximo. Até!